Olá, vamos começando agora mais um de 0 a 100 com saúde. Vamos falar sobre os caminhos que nos levam a viver por mais tempo, com qualidade de vida. Ao lado de bons profissionais, vamos aqui tentando entender como mudar hábitos para melhor e ganhar mais saúde e bem-estar. Hoje recebemos a sexóloga Cláudia Petri, que fala sobre sexualidade positiva. Bem-vinda, Cláudia. Legal ter você aqui no nosso estúdio. Muito grata pelo convite, a alegria é toda minha. Imagina, a gente sabe que você mora em Joinville, em Santa Catarina. Sim. Deu um pulo em São Paulo, logo te roubamos para sugar um pouquinho do seu conteúdo. Fico muito feliz por isso, viu? Muito feliz. Eu adoro ouvir você falando. Daqui a pouco vamos comentar sobre suas redes sociais, que são bem ativas, especialmente eu digo o Instagram. Inclusive, você brinca, eu acho que é um bom ponto para a gente começar, que você virou profissional do sexo, né? É uma brincadeira legal, mas após o divórcio, como é essa história? Exato. Que loucura, né? Eu costumo me apresentar exatamente dessa forma. Eu sou uma profissional do sexo, isso gera uau! Né? E ainda eu brinco, eu digo, gente, mas eu estudei muito para ser essa profissional do sexo. Né? Eu me divorciei. E aí eu entrei num estudo muito individual mesmo, e isso despertou também para minha sexualidade, né? Que eu comecei a entender, puxa vida, por que muitas relações existem um amor, mas alguma coisa no sexo faz com que esse casamento venha a se romper. Então eu comecei a estudar sexualidade, comecei a empreender também no mercado erótico a partir do meu divórcio, a partir de uma experiência individual minha. Que é muito interessante, né? Porque Sim. você tem o chamado lugar de fala, né? Exato. E aproveitando esse gancho, então, o que acontece mesmo com casais que se amam, depois de muito tempo juntos? Esfria, a tendência é essa, de esfriar a parte sexual? Você fala, né? Se você quer manter pegando fogo mesmo, troque de 2 em 2 anos o parceiro. Exato. E por que eu faço essa brincadeira de 2 em 2 anos, né? Porque o desejo, ele muda dentro de um relacionamento. Então, na verdade, muitos relacionamentos terminam por falta de conhecimento. Porque a gente entende muito pouco como funciona essa estrutura da nossa sexualidade. E a gente ainda vive numa sociedade em que nem todos os casais falam abertamente sobre sexo. Às vezes a gente fala sobre os filhos, sobre a escola, sobre o carro, sobre o investimento, mas e sobre sexo? Sobre sexo fica todo mundo muito afastado dentro dessa dinâmica, né? Então eu costumo muito brincar com os meus casais. Digo, gente, casamento foi feito para afundar, é submarino. Então a gente precisa fazer um esforço para manter o que no início do relacionamento era muito fácil manter. Né? Por exemplo, o desejo é muito fácil no início de relacionamento, quando a gente está se conhecendo, em que tudo é novidade. Então aquilo vai trazendo até uma euforia para aquele corpo e a gente responde sexualmente muito mais fácil. Meio automaticamente. Exato. É quase que instintivo, né? É aquela paixão pelo novo. Depois, esse novo já deixou de ser novo. E aí precisa ter uma consciência, aí precisa ter um aprendizado para manter este olhar para a relação e também para a própria individualidade sexual. Claro. Porque quando a gente pensa num casal, né, por exemplo, eu enquanto profissional, eu observo o casal, mas eu vejo que ali tem 2 indivíduos. E se a gente for ver historicamente a nossa história, principalmente para a nossa sexualidade, para o prazer feminino, a gente vai ver muita repressão sexual. Então o homem, muito tabu. Então o homem até ele pode conhecer muito bem a estrutura física dele, como que ele funciona, o que para ele dá prazer, o que ele consegue fantasiar. E quando a gente volta esse olhar para as mulheres, aí a gente encontra muito mais mulheres que não conhecem o próprio corpo, que não sabem como despertar esse desejo, ou seja, elas não têm praticamente nada de autonomia sexual. E na relação isso vai impactar. Claro. Isso impacta diretamente. Já vamos falar, nos aprofundar, muito interessante esse aspecto do homem talvez conhecer melhor o próprio corpo do que a mulher, por que isso? Mas também achei interessante quando você toca no assunto da importância do diálogo, de cuidar do relacionamento, e imagino que isso desde o quanto antes, a partir de quando é preciso prestar atenção se o diálogo tá legal, se não tá deixando esfriar a relação, como conversar, o que é preciso pontuar com o companheiro? Então, dentro de qualquer temática, né, quanto antes a gente vai trazendo essa demanda que é uma demanda mais importante, digamos assim, para o relacionamento, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto sexual. Então, quanto antes a gente encontra esse espaço aberto, melhor.
Se no início de relacionamento, que é onde tudo é mais facilitado, a gente encontra dificuldade em manifestar, já é um ponto de atenção. Mas por que eu não consigo falar com ele sobre sexo? Por que eu não consigo trazer para ela uma demanda, uma fantasia que eu tenho, por exemplo? Qual é o sentimento, você acha, geralmente vergonha? Geralmente vergonha. Ou assim, ou então aquele pré-julgamento, medo do julgamento do outro. Né? Tá, mas se eu falar que eu gosto disso, como é que ela vai entender? Né? Se eu falar que eu já fiz isso daqui, será que ele não vai me julgar? Então a gente vai velando uma sexualidade individual e se não encontra esse espaço aberto no início de relacionamento, lógico que em qualquer tempo pode abrir para esse diálogo, mas às vezes ele vai se tornando mais resistente, porque assim, puxa, agora a gente já está há 5 anos juntos, eu nunca falei, como é que eu vou falar agora? Né? Então vai criando ainda mais vergonha e é muito louco isso, porque com o passar do tempo no relacionamento, a gente deveria ter muito mais abertura. A gente deveria ter muito mais intimidade. Liberdade, intimidade. Liberdade, total. E às vezes o que a gente encontra na prática é, no início, às vezes até, por exemplo, em termos de práticas sexuais, no início até eu tenho mais liberdade para fazer muita coisa e depois eu vou me fechando. Ou porque agora eu já garanti, ou porque agora eu me tornei mãe, então acho que aquilo, mãe, parece que não combina muito com essa figura materna. Então a gente vai se fechando em alguns momentos. E na sexualidade do casal não precisaria ter esses condicionamentos sociais, né? A bela recatada e do lar. Ela poderia continuar mantendo sua liberdade em qualquer tempo no relacionamento. E aí, nessa conversa, nesse diálogo, podem entrar assuntos como, por exemplo, isso dói pra você? Sim. Você curtiria se eu fizesse tal posição? Ou colocar um brinquedinho, vamos numa loja juntos? Ou assistir a algo que eu vi e fiquei curioso? São esses os pontos mesmo? Aos pouquinhos vai conversando sobre tudo isso. Exato. E você viu, nesses exemplos que você trouxe, é tudo muito simples de trazer, não é? Aonde que eu vejo que está, Adriana, o erro? Na base pela falta de educação. Porque, por exemplo, se uma mulher entra num relacionamento, ela não se conhece, e aí também ela consegue ter pouco prazer dentro daquela relação, mas numa sociedade em que nos educou para satisfazer o outro, a gente pode não ter prazer, mas a gente fica meio quietinha, até porque senão às vezes nós somos julgadas, né? Muitos anos atrás, as mulheres escutavam isso, você é frígida, você não tem prazer, você que tem problema. Então, socialmente, a gente também encontra muito esse apontamento para a mulher. É como se nós tivéssemos um problema. Na verdade, a gente tem, que é a falta de conhecimento. Não é? Então, ali já começa uma pequena mentira que pode se tornar uma grande mentira. Então, quando a mulher está num relacionamento, por exemplo, que ela começa a fingir o que é prazer, ela já não vai ter esse diálogo sobre, tá doendo, isso daqui não me dá prazer, eu quero fazer dessa forma, até porque ela não tem muito esse contexto mesmo, ela não tem esse conhecimento sobre ela. E eu sei que você não é psicóloga, mas é quase praticamente nesse assunto. Quais são as consequências de uma vida amorosa com uma relação sexual fraca ou com esses tabus enrustidos, esses assuntos travados? Normalmente a gente encontra um casal que eles encontram muitos conflitos, não é? Porque o sexo, ele também vai interferir nesse dia a dia, nessa harmonia desse ambiente em que essas pessoas vivem. Então, tem muitos conflitos. A mulher se sente muito inadequada, porque ela entende que realmente parece que ela tem um problema. Mas se ela está num relacionamento, eu sempre costumo falar, gente, o problema não é seu. O problema é do casal. Então, o casal precisa buscar isso, né? Encontra um homem que está sempre muito em desacordo com tudo e muito, às vezes, trabalha até com uma energia muito enérgico mesmo. Então, às vezes eu escuto muito assim, nossa, Cláudia, às vezes eu levo uns chacoalhões, assim, tipo, não sei nem de onde que vem aquela rispidez, porque normalmente ele não é assim. Mas também é uma condição biológica, não é? Que às vezes, puxa vida, às vezes ele gostaria de ter mais sexo do que ele tem. E aqui eu falo ele porque, por pesquisas, a gente encontra muito mais essa ausência de desejo nas mulheres do que os homens, né? Mas hoje em dia também isso é só um recorte, digamos assim, de alguma pesquisa, mas tem aquela mulher que quer sexo e o homem não acompanha, assim como tem esse homem que gostaria de ter mais sexo, essa mulher não. Então, no relacionamento, eu vejo que os grandes prejuízos são isso, porque vai trazendo um ruído na comunicação do casal em qualquer outra área, que isso vai interferir na área familiar, vai interferir na área profissional, como cada um se coloca profissionalmente em seus espaços, mesmo que separados. É aquilo, você tem um problema em casa, né? E sexualidade, é importante a gente pontuar que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a sexualidade, o sexo, dentro de um pilar de qualidade de vida. Saúde mental também. De saúde mental. Tá aí, né? Então, como é que a gente nunca teve esse olhar tão apurado para o sexo? Parece que a gente
a gente pode dar conta de tudo, mas no sexo a gente tem esses tabus. Então, por isso que é tão importante a gente trazer esses temas em pauta, porque quanto mais a gente fala, menos tabu a gente vai criando em relação a isso. Sim, porque não são assuntos promíscuos ou feios ou vulgares, né? São naturais e saudáveis. Claro, como você também sempre ressalta, desde que feitos com respeito e consentimento, é claro. Exatamente. Agora, queria saber por que o homem tem mais esse desejo sexual do que as mulheres. Muito se fala sobre hormônios, testosterona, mas eu sei que você chama atenção para outros fatores também, como até mesmo suplementações, vitaminas. Sim, exato. Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente vai sempre olhar por uma questão de relacionamento, por uma questão de fisiologia, biologia, como que nós estamos nessa questão de saúde, né, de vitaminas, de hormônios e tudo, e a gente vai olhar para uma parte comportamental. O que eu encontro muito na minha prática clínica é essa parte comportamental. Que pena. Né? Que pena. Mas dá para resolver, né? Essa é a boa notícia e que a gente gosta de trazer aqui. Claro que dá para resolver. E quando a gente pensa nessa parte comportamental, às vezes a gente vai entender por que socialmente a gente entende que o homem tem mais desejo. Mas não é que a mulher tem menos desejo do que o homem, é que a mulher ela só foi educada de uma forma diferente. Não é? A gente tem essa repressão sexual que é diferente para nós. Então a menina cresce muitas vezes entendendo, tira a mão daí que coisa mais feia, né? Sexo é sujo, sexo é vulgar. Então tem várias questões que nos inibem de ter uma liberdade sexual. E liberdade nada tem a ver com promiscuidade. Não é? É simplesmente você conhecer teu corpo, você saber comunicar para o outro como que você gosta. Então, se nós mulheres, né, se as mulheres tivessem sido desde sempre educadas para a sexualidade da mesma forma, com a mesma liberdade que os homens tiveram, a mulher saberia trabalhar mais com a fantasia, saberia tocar melhor o seu próprio corpo. E é isso que vai impactar no desejo. Porque desejo sexual, ele sofre impacto de pensamentos e toques corporais. Por isso que o homem é melhor adestrado nisso. Porque o homem consegue visualizar e fantasiar melhor, e até porque ele acessa mais fácil conteúdos assim, e toca melhor o próprio corpo. E tocar o corpo entra numa questão biológica. Também, né? Porque o órgão é externo. Verdade. Fala sobre isso e aproveita e coloca no assunto também isso quando você diz saber comunicar o que te agrada, o que você gosta. Se você não tem esse autoconhecimento, você não tem como passar para frente, né? Não então, tem. por que a mulher não conhece bem os seus órgãos? Vem desse comportamento que você diz, de já desde pequena, não mexa, você não tem idade para isso, é feio? Vem. Muitas vezes vem desse lugar. Biologicamente, a gente tem o corpo masculino com órgão externo, né? Então, eu costumo brincar muito, né? Eu digo, vai fazer xixi, tá com aquilo na mão. Vai tomar banho, tá ali ensaboando aquilo. Então, é muito fácil. Nós, mulheres, pra gente ter um toque, pra dar um arrepio diferente, a gente já precisa ter consciência, né? Eu brinco. No nosso tcheco-tcheco de todo dia, a gente toma banho, higieniza e nada, não despertou nada. Né? Para o homem é mais facilitada essa questão biológica. Então, para nós mulheres, se não tiver esse olhar mais atento, a gente não percebe isso. Não que lá na adolescência ou na infância a gente já não tinha isso de uma forma muito natural. Não é? Porque a gente também se toca, também encontra, por exemplo, as meninas, né, pequenininho, porque a criança não tem a mente erotizada. Isso é muito importante deixar claro. Quando a gente pensa em educação e sexualidade para a criança tem o estímulo de ter aquele órgão tocado e ser prazeroso, mas ela não tem a mente erotizada como é a nossa mente. Mas uma menina desde pequena, quando vai trocar a fraldinha, ela também pode se tocar, ela também pode brincar na almofada. Então é aí que entra o adulto já intervindo. Né? Tipo, não faz isso, que coisa mais feia. E isso vai trazer esse impacto porque ela aprendeu opa, aqui então eu não posso tocar. Né? Às vezes não encontra diálogo dentro de casa, então, puxa, esse assunto eu não falo com a minha mãe. Então, aí que vai surgindo o tabu e o preconceito. Porque eu não tenho liberdade para falar de uma coisa que é tão natural como sexo. Cláudia, no primeiro bloco a gente falava um pouquinho sobre as questões fisiológicas, o homem conhecer, tocar mais as suas partes íntimas do que a mulher, geralmente. E você trouxe algo para exemplificar. O que você queria mostrar? Então, isso daqui é o nosso órgão genital, né? E aí eu trouxe porque aqui, Adriana, tem muita informação que nós mulheres a gente não conhece do nosso próprio corpo. E muitos homens também que vão assistir vão dizer assim, gente, mas é sério que é só isso? Por exemplo, tamanho de canal vaginal.
Eu costumo muito nas minhas palestras perguntar, você sabe qual que é o tamanho de canal vaginal? Aí fica todo mundo pensando, não, mas espera, se entra 17, 19, 20 e tal, deve ser esse tamanho. E na verdade não, porque olha só, a gente tem aqui na parte externa, a gente tem toda a estrutura da nossa vulva. Quando a gente vai para a nossa parte, e aqui a gente tem a nossa pontinha de clitóris também. Quando a gente vai para a nossa parte interna, primeiro já é importante entender que esse clitóris, ele tem essa estrutura externa. Então, ele tem aqui um botãozinho, mas aqui na lateral, se eu massagear essa região, pegar um sexy toy, um brinquedo, né, e tocar aqui, eu vou estar tocando essa estrutura. Mas aí, a gente tem aqui canal vaginal. E ele é deste tamanho. Isso aqui é tamanho real. Isso quer dizer que o meu canal vaginal, ele tem o tamanho de um dedo. Parece bem pequeno, né? Parece pequeno. Tanto que nós, mulheres, se a gente pegar e introduzir o dedo no canal vaginal, a gente vai sentir o colo do útero. Isso daqui nos mostra o quê? Que eu preciso estar num processo de excitação antes de ir para uma relação sexual. Porque num estado de excitação, isso daqui, que é o meu colo do útero e o útero, ele eleva. Ele flutua, que é o que permite a entrada de um brinquedo, de um pênis, de um tamanho maior do que um dedo. Sem machucar, claro. Sem machucar. E se eu não estou nesse processo da excitação, eu começo a sentir dor na relação, que muitas mulheres sentem dor. Ou elas não estão com vontade de ter essa relação sexual, então elas sentem ardência, porque essa estrutura não muda, porque aqui a gente ganha tanto em profundidade quanto em diâmetro, porque a gente vai ter lubrificação nesse processo, né? Então, são conhecimentos básicos que a gente não tem e nós deveríamos ter, gente, antes mesmo de ter tido a primeira experiência sexual. Porque muitas mulheres sentem dor na relação e elas não entendem muito bem o porquê. Deveria ter uma educação sexual na escola, né? Feita de uma maneira bem bacaninha. E esse exemplo que você trouxe deixa a gente pensando que então as preliminares são muito importantes, ainda mais para as mulheres. Ainda. Para os homens também, porque se eles não entram em ereção, a gente sempre tem essa imagem do homem, né? O homem, ele tem aquela ereção no pênis. E que não dá para disfarçar, Que não dá para disfarçar. Então, se ele não entrar em excitação, é perceptível, ele percebe que ele não está excitado. Né? Tudo bem que a excitação nem sempre está só ligada à ereção, mas normalmente seria isso. E para nós mulheres, como o nosso órgão é interno, a gente não consegue ver essa mudança. Por exemplo, a parceria, ela não consegue olhar para a nossa genitália e identificar, ela ainda não está pronta. Não é? Então, a gente entende que é um canal que, estando lubrificado, que pode ser uma lubrificação natural ou um lubrificante, qualquer coisa entra. Mas a mulher sente, mas vai entrar com dor. Menos conforto. Vai entrar com desconforto, vai entrar e pode levar essa mulher para não ter satisfação nessa relação. E já começar com algumas travas, né? Exato. Acho que não é para mim. Exato. Eu tenho alguma coisa errada. Algo comigo não vai Entendeu? bem. Exato. Ou, sei lá, não gosto dele, ou... pode isso. pirar a cabeça, né? Vi muita coisa. Mas, então, sobre as preliminares, tem essa questão do homem também precisar, a mulher também. Falando, então, um pouco sobre beijos, abraços. Quanto há de intimidade nisso? Por exemplo, quando alguém sai pra balada, não necessariamente é seu namorado ou alguém que se conhece há muito tempo. Quanto isso significa para a pessoa, para o corpo, de troca de intimidade? Beijos, abraços, os amassos. Sim, ótimo, já vou chegar nesse ponto. Tá. Deixa eu só te dar um exemplo antes. Quando a mulher, quando ela conhece o próprio corpo, quando a gente fala em preliminar, é um erro a gente achar que sempre eu preciso do outro para fazer a minha preliminar. Não é? Porque aí entra essa autonomia sexual, que é algo que a gente pode aprender. Tipo, não, espera, se eu quero ter um encontro com o meu parceiro de casamento há mais tempo, que daí o desejo a gente precisa provocar mais, eu posso me provocar sem nem ter a presença desse parceiro. E eu posso estar naquela posição lá do início de relacionamento em que eu procurava para o sexo. E isso é interessante de falar, porque numa relação estável e duradoura, que é onde o desejo muda, muitas mulheres entendem que o parceiro tem que estar junto nessa para fazer essa preliminar. E não necessariamente. Inclusive, eu indico que não. Porque se esse parceiro vem sempre procurar, né, o que eu mais escuto, Cláudia, ele só pensa nisso. Cláudia, ele quer o tempo inteiro. Cláudia, eu já estou de saco cheio. Então, o que acontece? É sempre ele que procura. E daqui a pouco ela começa a entrar numa negação. Pô, mas, cara, de novo? Mas que saco. Porque daí já começa a ficar... Eu digo assim, ele vira o chato. Então, o que a gente precisa ter é essa consciência? Que a nossa sexualidade, nós mulheres podemos despertar. E aí sim eu posso estar
mais preparada para uma intimidade. Agora, como você trouxe essa questão de beijo, gente, é óbvio, né, que isso tudo excita muito. Se for uma coisa casual, a gente já está no desejo espontâneo, que é aquilo, pouco estímulo e muita vontade. Numa relação estável e duradoura, é quase o contrário. Entende? Tem que ter muito estímulo porque a vontade é muito pequena. Então, quando a gente está num sexo mais casual, que a gente sai, que a gente encontra uma parceria tudo bacana, novo, que começa aqueles beijos, aqueles amassos. Gente, o teu corpo se prepara, é uma explosão no corpo. Então, é muito mais fácil. Lógico que todo casal, independente se tem 1, 5, 10 anos de relacionamento, pode ter essa intimidade. Mas aí a gente se depara com uma liberdade, que eu vou explicar como é que ela funciona. Tá. Num casamento, às vezes a mulher ela vai correspondendo ao que o outro está procurando. Então, não necessariamente ela tem satisfação. Nessa roda da nossa resposta sexual, não necessariamente ela chega à satisfação. Mas o parceiro está procurando, ela está cedendo, ou às vezes ela começa a fazer conta e espera. Tem 3, 4, uma semana, 15 dias. Tá na hora de dar, porque... Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí essa mulher vai para essa relação sexual. Virou praticamente um problema para ela, uma matemática, um checklist. Um assunto um checklist complicado. De ter que dar conta, né? Que é o que a sociedade colocou porque também há muito tempo atrás. Trair. Tem que atender ao desejo do outro. Então, o que eu falo para os casais? Para eles manterem essa saúde na sexualidade, eles precisam ter essa interação de beijo, de toque, uma massagem gostosa. Mas aquele indivíduo que não está com vontade de fazer sexo, ele tem que ter liberdade de chegar e dizer assim, amor, tá tão gostoso assim, mas hoje eu não tô afim, vamos dormir? Porque o que normalmente acontece começa a ter essa busca pela relação sexual, aí alguém não quer, e aí, vamos usar a mulher ainda como exemplo, porque é o que mais acontece nas pesquisas. Aí essa mulher para de beijar, ela para de abraçar, ela para de colocar uma roupa mais sexy, porque se eu colocar uma camisolinha, ele já vai entender que eu quero dar para ele, depois eu tenho que dar conta daquela demanda, então é melhor eu ficar de camisetão para ele não me sentir tão sexy assim. Olha, então ela vai bloqueando a sexualidade dentro do relacionamento. Natural e espontânea. Natural e espontânea, simplesmente porque ela não tem a possibilidade de depois falar não. E isso para o homem também é um aprendizado. Né? Porque o homem também entende que, se eu for fazer alguma coisinha, tem que ter um benefício depois, tem que ter uma surpresinha no final. E não necessariamente. Isso eu converso muito com os homens, porque no meu processo eu peço para eles ficarem um tempo sem ter toque genital e sem ter penetração. Para ver como que esse casal interage intimamente sem ter toque genital e sem ter penetração. É uma experiência. Uma experiência. E o que eu mais vejo, eles voltam sem ter feito nada. Não, claro, a gente não fez nada, não dava para fazer nada. Eu digo, como assim não dava para fazer nada? Gente, e o corpo inteiro? Eu tô falando para não ter toque genital. Mas e o corpo inteiro, que é fonte de prazer? Uma massagem, um carinho, né? Um beijo. Isso já é um aprendizado para um casal que já tá num relacionamento há mais tempo. Tá. Porque é muito... Esqueceu já disso tudo. É muito beijinho, pau-pau. Sabe? Dá uns beijinhos, já começa dedo, já começa aquela muvuca. E nem sempre a mulher está preparada para esta penetração. E falando do período da gravidez que você citou, o que acontece com a mulher? Ela fica um pouco sem libido mesmo, por questões biológicas? Fica. E quando que ela pode retomar? Porque é uma preocupação, né, para o homem e para a mulher esse período. E às vezes tem mulher que engata, né, uma gravidez depois da outra. Sim. Biologicamente, se a gente for pegar eu tô aqui pensando, né, por exemplo, qual é o animal, qual é a fêmea na natureza que fez ali, pariu um bebezinho e ela se encontra ativa sexualmente. Não existe isso. No período da gravidez é uma coisa, a libido, e depois quando nasce o bebê, além de tudo, a ocupação, mil coisas, a novidade. Porque quando nasce o bebê, antes do bebê nascer, tem mulheres que aumentam a libido, tem mulheres que perdem a libido, tem mulheres que aumentam a libido e o parceiro é que não consegue ter relação com essa mulher porque entende que agora é a santa, tá gestando um bebê, né? Meu Deus, então, o bebê com a cabeça vai olhar, do homem também. Mexe muito com a cabeça do homem também. Agora, existe uma questão biológica e hormonal. Enquanto a mulher amamenta, ela tem muita prolactina no corpo, que é o que faz ter leite. Então é mais ou menos Deus falando assim,
mulher, te aquieta e vai cuidar dessa cria, porque se você não cuidar, essa cria morre. Então, todo o foco da mulher tá nesse bebê. E enquanto ela amamenta, que tem essa prolactina muito alta, gente, o desejo tá lá no pé. Não é? E o homem, dependendo, ele pode achar até o homem é o macho da relação, cena, né? Não encontro muito isso. Não, ele vê mais com respeito à mãe do filho. Só que o impulso sexual do homem não para quando o bebê nasce. Esse é um conflito. Aí não é um conflito. Porque a mulher, ela está naquela fase da mãe, ela está com essa prolactina alta, ela está amamentando, ela não tem desejo sexual. Inclusive, eu costumo brincar muito com os homens. Eu digo, cara, se essa mulher comparece é porque ela te ama muito, porque vontade ela não deve estar tendo, não é? Mas para o homem, aí o homem é o macho da nossa natureza. Não é? Ele não tem esses ciclos hormonais, ele não sofre esse impacto. Ele está sempre, entre aspas, no cio. Para o homem, é um aprendizado ele lidar com essa demanda sexual dele, né? Porque socialmente a gente tem algumas normas e o casamento, cada qual tem as suas normas. Né? Hoje em dia a gente vê casamentos compostos de várias formas. Então, cada um vai vendo o que fica mais fácil. Mas é um aprendizado para o homem, porque instintivamente ele estaria apto para ter relações, né, assim como na natureza. Todos os dias numa boa. Todos os dias numa boa. Mas a parceira, neste período, não. O que eu percebo na minha prática clínica? A mulher que já era mais ativa sexualmente, ela volta depois dessa gravidez, ela busca mais rápido esse retorno ao sexo. E aquela mulher que já não tinha tanto prazer, já não encontrava tanta satisfação, ela usa deste momento para afastar ainda mais. Aí traz o bebê para a cama, ou dorme no quartinho do bebê. Então começa novamente, por falta de consciência, um afastamento natural do casal. Por isso que, gente, sexualidade tem que ter consciência nesse processo. Tem que buscar aprender sobre, porque, por exemplo, muitos casos... Eu fui mãe, né? Eu tenho 2 filhos. Eu não tive essa educação quando eu tive os meus filhos. Fui aprender depois. A confusão toda. Exatamente, né? Aquilo, fui me tornar profissional de sexo depois do meu divórcio. Então, eu passei por um campo experimental que quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, por que eu não sabia disso antes? Por que o médico, por que o ginecologista não falou algumas coisas para mim? Por que o meu obstetra não falou alguma coisa para mim? Ninguém perguntava dessa parte da sexualidade. Hoje eu estimulo muito, inclusive vocês que estão nos acompanhando, passem por esses processos e questionem os médicos sobre sexualidade. Porque a gente vive esses dilemas e a gente não tem liberdade nem para falar com o parceiro e nem com os médicos. E sobre sua questão individual também, né? Total. E que bom que temos você aqui hoje falando com todos nós, com a nossa audiência, conosco aqui no De 0 a 100 com Saúde. No próximo bloco, as últimas considerações do nosso tema de hoje e o reality, mudança de vida, um basta na obesidade. Não vá perder o resumo de como foi a última semana da nossa participante, a Gabriela Moraes. Fique com a gente. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes.
É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. De 0 a 100 com saúde de volta. Você está analisando como anda a sua vida íntima? Está fazendo os exames de rotina necessários? E a cabeça está em paz com os assuntos que estamos tratando aqui hoje? Sexóloga Cláudia Peri, dividindo conhecimentos valiosos com a gente. Cláudia é o casal que já está há um tempo junto e que acha que a situação já está um pouco mais fria. Primeiro, como identificar que sim está mesmo. Segundo, para quem pedir ajuda. A terapia de casal, por exemplo, funciona ou esfria ainda mais? Não, eu adoro, eu super recomendo. Até porque, como eu não sou da área da psicologia, não é, mas eu faço um trabalho muito comportamental, às vezes, por exemplo, o casal pode chegar para mim e eu indico para eles esse processo da terapia. Porque quando existe um problema, entre aspas, já instalado, a comunicação do casal já tem ruídos. Às vezes aparece muito assim, ó. Cláudia, a gente se dá super bem. A gente não tem problema nenhum, a gente é um ótimo parceiro, tal, não sei o quê. Mas no sexo a gente tá com algum problema aqui. E eu coloco esse casal, então, para fazer algumas dinâmicas ali, né? Que não envolvem genital, como eu já falei antes, não envolve penetração, enfim. Mas quando eles voltam, pois é, porque ele não faz assim, porque... Aí eu digo, opa! Ó o fio da meada. Esse casal não é assim tão harmonioso quanto eles falaram no primeiro momento. E aí se faz necessária a terapia. A terapia de casal, ela traz uma consciência sobre o todo, né? E às vezes é um profissional que vai tirar esse casal de dentro do problema para que fora eles possam observar o que está acontecendo e realmente mudar. Porque daí a gente vai entendendo qual é a demanda de um, qual é a demanda de outro e como conciliar. Porque casamento é isso, né? Casamento o tempo inteiro é uma conciliação. Como que a gente faz, né, para ficar bom para os dois. E casamento também é uma conciliação e sempre um aprendizado. Porque os indivíduos vão se movendo ali, os indivíduos vão evoluindo naquele processo. Então, gente, terapia de casal é excelente que se faça. E quem procura para fazer terapia de casal? É um sexólogo, é um psicólogo? Tem muitos psicólogos que têm esse olhar para a sexualidade, né? Se tem uma demanda sexual, um psicólogo com um olhar para a sexualidade, ele consegue entender a demanda por um todo, né? Porque tem muito psicólogo que não trabalha com a sexualidade, não se sente muito confortável em entrar nessa demanda. Então, um psicólogo que já tem esse olhar para a sexualidade, que já tem ali uma especialização em sexualidade humana, enfim, ele vai conseguir olhar para esse todo, né? Mas então, você também atende casais? Atendo também. Como que é? Um tratamento parecido, quase uma terapia também? Ela é uma terapia sexual breve, bem específica, só que ela é dentro de uma demanda comportamental sexual. Eu não trabalho muito com aspectos por exemplo, se já teve alguma traição, ou se algum daqueles indivíduos sofreu alguma violência sexual em algum momento da vida, isso impacta hoje na fase adulta, né? Então, essa é uma demanda que eu olho e digo assim, eu não tenho conhecimento suficiente para lidar com essa demanda. Questões psicológicas. Questões psicológicas, então eu faço encaminhamento. Práticas. Isso, agora, Cláudia, a gente quer aumentar repertório sexual, eu quero conhecer mais sobre o meu corpo, como que eu posso planejar algum momento de intimidade com meu parceiro que seja diferente. Me dê uma luz, me dê exemplos, me dê exercícios práticos que eu possa estar realizando para ampliar os meus conhecimentos sobre sexualidade. Aí essa é uma parte bem da educação em sexualidade, que daí é uma parte também que eu amo fazer. Perfeito. Acho incrível. E também, eu já vi você falando nas redes sociais, bom, são diversos os tipos de casais, mas quando você já está há muito tempo com uma pessoa e ela daí esfriou e quer inventar uma moda um pouco mais radical, colocar uma terceira pessoa, ou abrir o relacionamento, não é assim que fala? Sim. Ou também, você tem acompanhado, fala-se muito sobre isso de relacionamento aberto hoje, pode dar certo? Tem casos que vêm a dar? Tem casos que dão certo. Agora, eu não acredito muito nessas possibilidades que estão ficando bem comuns, né? Por exemplo, casal ir para swing, trazer uma terceira pessoa, enfim, quando o casal não está bem. Quando os dois não estão bem. Pode piorar. Pode piorar.
pode se perder no meio do caminho. Sim. Né? Pode ser, às vezes, um ponto de partida para realmente romper aquilo, porque se descobre que realmente não é nesse núcleo que eu quero estar com outras possibilidades. Né? Pode dar certo se o casal já tem essa comunicação muito clara. Imagina um casal que tem problema com sexualidade porque não comunica, aí coloca uma terceira pessoa. Gente, é uma falta de comunicação entre três agora, porque precisa ter alguns acordos, né? Eu já recebi muitos casais que eles têm esse pensamento, e o que você acha? Né? Primeiro que assim, eu não tenho que achar nada, porque tem que ver o que fica melhor para aquele casal. Mas eu sempre digo, vocês dois estão bem? Né, vocês têm esses acordos já, vocês conseguem ter ali um contrato do que pode, o que não pode, se pode pegar assim, se pode beijar assim, o que pode ser feito? Porque se vocês não conseguem comunicar sobre a sexualidade, como é que se comunica sobre um contrato tão importante como esse? Né? Então, existe a possibilidade, sim, de alguns casais que foram para essa prática e tá tudo certo. Mas outros casais que já encontravam dificuldades, eu penso que eles podem ampliar as dificuldades com esse processo. Cuidado, né? Vai com calma, conversa bem antes. Não dá para ir porque virou de se modinha. Não é? Isso, ou não dá para ir porque agora tá todo mundo indo, ou porque agora conhecido foi, deu certo, conhecido vai foi, deu saber certo, se deu. minha amiga disse aquilo, meu amigo, né, esse casal tá fazendo e para eles funcionaram, porque precisa ter esse olhar muito para a individualidade do relacionamento. E ao mesmo tempo você vê casais que estão dando certo, ficando juntos muito tempo na monogamia, se respeitando, sem traições? Sim. É, porque isso é legal também de trazer, né? Sem Muitos dúvida. falam de traição, de relacionamento aberto. Tem umas matérias, inclusive, falando, será o fim da monogamia? Monogamia, sim. Não, né? Então, é que hoje em dia todo casal consegue ver várias possibilidades além daquela que um tempo atrás era a única possibilidade vista. Né? Um homem e uma mulher num relacionamento com família, tal, essa constituição. Hoje em dia não tem isso. Né? Então, hoje em dia, o que é bom para o casal? Então, a regra, ela deixou de ser uma regra social para ser uma regra que o casal entende. Não, para nós isso daqui pode ser muito bom. Mas, claro, que tem muitos casais que estão dentro de uma monogamia, que eles se respeitam, que aquilo é muito aprendizado. E conversa. Né? É muita conversa, porque você manter essa chama do início de relacionamento, você manter um interesse um pelo outro. Né? E também tem uma questão que num relacionamento estável e duradouro, às vezes essa paixão, essa mudança, ela é uma mudança percebida pelos dois. Né? Por exemplo, eu já atendi casais jovens que eles não transavam, que eles me procuraram porque eles queriam engravidar. E tem casos assim também? Vira amigo? Tem casais que transam uma vez por mês e para eles está muito bom. Então, o que a gente não pode é ter uma cobrança individual no relacionamento de que, pesquisas mostram que 3 vezes por semana é o ideal. Gente, isso daí é para eles. Talvez para mim seja uma vez por cada 15 dias. Ou não, para mim o importante tem que ser todos os dias. Então, se o casal não estiver com essas regras sociais sendo impostas dentro da relação, o casal pode entender. Ou como também pode entender, não, espera, eu não consigo te atender na demanda que você quer. Como é que a gente concilia? A gente consegue conciliar? Legal é deixar claro e trazer à tona a discussão. Total. E também, quando você fala de avaliar o relacionamento, se você está dentro dele pelo passado ou pelo futuro, o que quer dizer isso? Porque essa foi uma reflexão que eu fiz, né? Eu fiquei casada durante 12 anos com quem eu tive os meus filhos, e aí chega um determinado momento, tem que pensar, te digo, cara, mas eu vou ficar nessa relação pelo que eu já construí, pela questão familiar, pelos meus filhos, por isso, ou eu vou sair deste relacionamento pelo tudo que eu ainda preciso viver, pelo tudo que eu ainda gostaria de viver. Então, é essa reflexão que a gente faz. Porque estar num relacionamento não tem que estar algo só ligado ao passado, né? Uma estrutura familiar, por exemplo, que no meu caso era muito isso que pegava mais profundamente, né? Eu falava, gente, mas eu quero viver essas outras coisas, eu quero ter outras experiências. Não sexuais, experiências de vida mesmo, porque às vezes no relacionamento não é só sexo o problema. Às vezes tem várias outras afinidades que impactam nessa harmonia familiar. Não é? Então, quando eu faço essa reflexão, você está no seu relacionamento pelo seu passado ou porque você consegue visualizar com este par uma visão futuro. Né? Então, porque isso é muito lindo. Por exemplo, estar num relacionamento em que eu olho para o futuro e eu vejo esse meu parceiro comigo nessa caminhada, nessa jornada, eu digo, é nesse lugar que eu quero estar. Eu não quero estar preso ao que foi. Porque, assim, quantos anos a gente tem para viver? E como que eu vou viver esses anos todos que eu tenho pela frente? Entra em outra reflexão que você faz, se eu tivesse apenas 30 dias de vida pela frente?
Exato. Né? O que a gente faz? Eu tenho 30 dias pela frente. Né? Como é que... Onde que eu gostaria de estar, com quem que eu gostaria de estar, é com essa parceria que eu gostaria de estar. Né? Então, se eu fosse responder essa pergunta, eu ia dizer, gente, estou muito bem na parceria que eu tenho hoje, o relacionamento que eu tenho com os meus filhos, que hoje já são adultos, 21 e 19 anos, digo, se eu tivesse 30 dias, eu juntava todo mundo, ainda brinco, levava um videomaker, um fotógrafo para estruturar toda essa história, para quando eu não estivesse mais aqui, meus netos pudessem ver a minha história, ver a minha trajetória, porque é interessante trazer isso também. Eu sou uma mulher divorciada. E isso na sociedade, uns anos atrás, seria julgado brutalmente, não é? E eu digo, gente, o meu processo me trouxe para uma liberdade e para uma constituição familiar que eu tenho hoje com os meus filhos, que eu não tenho dúvida que eu não teria se eu tivesse permanecido naquela estrutura que tinha. Porque é uma valentia a gente sair de um casamento. Ai, com certeza. É um drama para quase todo mundo, né? Sim. Conseguir. E você, hoje, quando olha assim para frente, você sente também que te trouxe não só a liberdade sexual, como em muitos outros sentidos, né? Autoconfiança, autoestima, uma sensação de leveza, de paz, né? Consigo mesmo. E queria que você comentasse também, antes da gente encerrar, 2 assuntos muito importantes. Sexo na terceira idade, tem gente que acha que nem acontece, nem existe, ou que chega, que não deveria. Mas muito pelo contrário, como que é sexo após 60, 70 anos? Então, sexualidade, ela nos empodera. Quando a gente pensa em sexualidades, a gente acha que é só nessa caixinha do sexo aqui, mas não. Quando eu me desenvolvi, que eu me fechei para aprender sobre a minha sexualidade, eu descobri a minha potência, inclusive profissionalmente. Não é? Por exemplo, hoje falar abertamente sobre sexo, sobre práticas sexuais, isso tudo veio com o meu conhecimento da minha sexualidade. E o que eu acho maravilhoso, já aproveitando essa pergunta da terceira idade, não é? Sexualidade a gente aprende até o nosso último suspiro. Quando eu comecei a passar pela transição capilar, que eu deixei o branco vir à tona, eu falei, gente, é isso. Eu vou precisar mostrar para essa sociedade que mulheres de cabelo branco também gozam, mulheres de cabelo branco também transam. E eu quero ser essa pessoa que levanta essa bandeira mesmo. Seja com os meus 50, com os meus 60, 70, 80 anos, porque a gente pode viver muito bem a nossa sexualidade. E lembrando que essa nossa sexualidade pode ser eu comigo mesma. Então, muitas vezes eu encontro mulheres que elas estão sem parceiro, ou elas são viúvas e não querem mais ter relacionamentos. Eu falo, gente, mas ter um brinquedo, por exemplo, para manter o teu canal vaginal saudável, isso não é só para o teu prazer, isso é para uma questão de saúde. Porque quando a mulher vai ao ginecologista que precisa fazer coleta de material, se ela não mantém o canal vaginal saudável, ela também vai sentir dor. Então, quando a gente pensa em sexualidade, não é só esse olhar para o prazer sexual, é uma questão de saúde sexual. Então, se a gente associa conhecimento para ter saúde sexual, eu mudo completamente o contexto. Então, uma mulher manter-se ativa sexualmente pode ser para prazer, como pode ser para questão de saúde. E quando a gente fala disso aqui, é muito importante nesse programa, porque é exatamente por isso que estamos tratando o tema. Falamos sempre sobre longevidade, ativa, saudável, qualidade de vida, bem-estar e estar bem resolvido com todas essas questões, tá? Com os exames médicos, a relação ou a sua vida pessoal, sexual, tranquila, é muito importante para a cabeça continuar funcionando e o corpo também, né? E aí, então, eu chego no nosso tema final, não podíamos deixar de falar sobre o orgasmo, porque já quando fala essa palavra, as pessoas já, olha o que ela falou, não é? Mas você chama muito atenção para essa questão. E aí, quando você fala sobre as mulheres solteiras também, sabe? Sobre, aí sim, a questão do prazer, de energia, de relaxamento, de bem-estar mesmo, né? Exato. Qual é a explicação que você dá com relação ao orgasmo que poucas mulheres, você disse que tem, apenas acham, às vezes, que tiveram? Então, o orgasmo, por pesquisas, eles comprovam que a mulher tem muita dificuldade em ter. Até porque nós, mulheres, a gente tem muita distração cognitiva. Né? Eu sempre falo que o homem, ele ia para caça e ele ia para guerra. Então, ele tem foco. Nós, mulheres, a gente dá conta de várias coisas. É aquilo que a gente brinca muito com os homens. É isso, vocês não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo bem feito. E a gente já fez 10. No sexo, para eles, está tudo ótimo nisso. Porque nós, no sexo, a gente está querendo... a gente vai abrindo várias abas aqui. Então, a gente precisa trabalhar essa distração para que a gente não tenha, para conseguir chegar ao orgasmo. Por isso que muitas mulheres têm muita dificuldade. Além do autoconhecimento, que muitas também não têm.
O que hoje a gente traz muito para a sexologia clínica é buscar essa satisfação, porque independente de ter um orgasmo ou não, no final da relação a gente tem que dizer, que gostosinho que foi isso. Tipo, nossa, que bem-estar que trouxe. Porque o orgasmo, ele libera uma infinidade de hormônios que nos fazem se sentir bem, além de ser muito bem por uma questão fisiológica também. Agora, você ter satisfação sexual também é maravilhosamente bem, né? Então, o orgasmo, ele é sim uma potência, ele não pode ser alguma coisa, né, como muitas mulheres têm dificuldade, às vezes elas entram na relação, será que hoje vai? Hoje, opa, eu acho que tá vindo, acho que tá chegando. Eu digo, não começa a racionalizar o orgasmo, porque o orgasmo, na verdade, a gente não tem orgasmo, a gente sente um orgasmo. Então, quando eu quero sentir um orgasmo, eu preciso estar muito mais relaxada e curtindo a viagem. E curtindo a viagem, porque daqui a pouco ele vem. Se eu começo a racionalizar, fica eu faço aquela imagem de uma viagem assim, falta muito, daqui a pouco, nossa, que demora. Distraiu já. Já era, né? Então a gente precisa ter uma mente erotizada para ter bons orgasmos, para ter uma sexualidade muito positiva, a gente precisa aprender a erotizar aqui e tocar aqui. Perfeito. Então se a gente muito faz legal. Isso... Ótima essa conversa e necessária. Cláudia Peri, acompanha a rede social dela. Passa aqui para quem está nos assistindo hoje. Claro que eu passo. Seu Instagram, quem quer aprender um pouco mais sobre o assunto ou quem sabe entrar em contato com você. Claro, o meu Instagram é @CláudiaSexóloga. E aí, como eu trabalho com sexualidade, vocês vão ter que escrever exatamente assim, @CláudiaSexóloga, vocês me acham. E aí lá eu vou dando dicas, vou dando, né, trazendo muitos conhecimentos também. Então, o fato de seguir algumas páginas já que trazem sexualidade, a gente já aprende sobre isso. São muito legais os seus vídeos. Aproveito para falar, então, que eu te admiro muito, te acho linda. Acho que você traz um conteúdo muito bacana, importante de ser conversado de uma forma muito legal. Fica linda com o cabelo branco, parte, né, do cabelo é branco. Eu não tinha visto ainda fotos suas antes disso. Você pintava de castanho? Era loiro. Loiro. Era loiro, a vida inteira loiro. Devia ficar muito linda também. Mas legal, viu? Obrigada por compartilhar tanto conhecimento interessante. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também por você fazer parte disso, né, de levar para tantas pessoas essa informação, porque eu só estou aqui por causa de ti, então, muito obrigada grata. Também, valeu. E volte outras vezes, viu? Bom retorno lá pro Sul. Quando vier a São Paulo, dá um toque, a gente combina mais uma sessão. Perfeito, muito valeu, grata, Adriana. Sucesso, viu? E chegou a hora de acompanhar o nosso reality Mudança de Vida, um Basta na Obesidade. Nessa temporada, a Gabriela Moraes enfrenta o desafio de mudar hábitos de vida para melhor, para tentar recuperar saúde e ter mais disposição. Vamos ver quais foram as conquistas ou dificuldades que a Gabs teve? Sobre esquecer a camiseta do treino e a gente se aceitar. Tô me aceitando, gente. Bora treinar. Depois da academia, banho tomado, vou almoçar. Trouxe uma saladinha e uma aguinha de coco. E é isso aí. Vamos comer saudável, seguindo firme na dieta. E tô que tô. Vamos lá. Aos poucos tô sentindo a diferença no meu corpo e também na minha energia. Tô cheia de energia, gente. Só tô um pouco cansada que eu vim correndo do treino, tomar banho, almoçar e voltar pra trabalhar. Eu vim aqui falar pra vocês que eu ganhei da Coisas de Pele esse tônico capilar, ele é anti-queda. E eu vou começar a passar ele 2 vezes por dia, todos os dias, de manhã e à noite. Porque aqui, nessa região aqui, eu tô perdendo muito cabelo. Não sei se dá pra ver, meu cabelo ele já é bem ralinho, mas acho que por conta da amamentação ele tem caído muito.
Ele tem uma duração mais ou menos de uns 3 meses. E aí eu vou mostrando pra vocês qual vai ser o resultado. Ô, Patolino! Arrancou? A Gabi tá tão focada e se esforçando, vale a pena acompanhar o dia a dia dela nas redes, @Gabi_Moraes e também no @ de 0 a 100 com saúde. Lá você vê relatos da Gabi, fotos e vídeos da Gabi treinando, as comidinhas da dieta e muito mais. E vamos agradecer à Clínica Elfer pelo protocolo de emagrecimento criado especialmente para a Gabriela. Lá na Elfer, a Gabi recebe tratamentos especiais de beleza e saúde. Homens e mulheres podem frequentar. Quando eu vou lá, esqueço da vida, recebendo os cuidados das profissionais. Sinto o momento de estar me cuidando. Tem um momento desses também. Conheça, @ElferClinic. A Gabriela está vivendo também o reality do tratamento capilar com o É Coisa de Pele Hair da Brasil Vida. A Gabi está com problema de queda de cabelo e recebeu o apoio da empresa que enviou o kit completo de shampoo e tônico. Em até 3 semanas dá para ver resultado. Tem que usar os produtos direitinho. Se for seu caso ou de alguém que conheça, saiba mais. Nossa edição de hoje termina agora, mas nossa jornada rumo à longevidade não. Semana que vem tem mais. Vamos juntos? Você não está sozinho.